Olá, queridos, graça e paz. Bora lá, gente. Mais um dia. Hoje é domingo, 29 de março. Agora é um pouco mais de 9h30 da manhã. E apesar de nós não estarmos podendo sair, estamos de quarentena, estamos todos guardados aí, né? Todo mundo, cada um na sua casa. Ó, tô tossindo aqui, mas não é de corona, não. Hoje é domingo e se tivéssemos um dia normal assim, nós estaríamos agora, muitos de nós estaríamos no templo, juntamente com a nossa igreja, estudando a palavra, né, em escola bíblica dominical, né, em comunhão, tendo estudo bíblico participativo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Como nós não estamos podendo fazer isso por causa da situação, então eu estou aqui disposto a gravar para os irmãos e a falar um pouco da palavra aqui, né, por esse vídeo. E eu quero fazer uma espécie de resumo, né, do livro de Jonas com vocês nesse vídeo. Quero fazer uma reflexão sobre o livro de Jonas no geral. Os irmãos sabem que o livro de Jonas é conhecido por ser um dos profetas menores do Antigo Testamento, e profeta esse que foi chamado por Deus, né, filho de Amitai, foi chamado por Deus com uma missão de pregar para uma cidade, para um povo que ele odiava, né, que eles eram inimigos do seu povo, né, um povo muito violento. E Jonas, diante do chamado do Senhor, ele decide ir, na verdade, para uma outra região e decide fugir da presença do Senhor. E eu quero tirar umas lições bem de forma geral do livro, não vou fazer a exposição do livro, até porque não dá aqui, a nossa reflexão é apenas devocional, mas eu quero tirar algumas reflexões aqui do governo soberano de Deus e de como Deus governa, de como Deus domina, de como Deus é Senhor das situações, de todas as coisas. A gente às vezes não consegue enxergar isso, a gente às vezes tenta fugir do domínio do Senhor, tenta tomar as nossas próprias decisões, né? Andar pelos nossos próprios caminhos, né? Escolher o próprio rumo, mas no final o Senhor nos dirige os passos, no final o Senhor é quem determina o caminho nosso, e não só o nosso caminho, mas sim o caminho de todo o universo, porque o universo foi criado por Ele e Ele é Senhor de todas as coisas. Então, primeiramente, nós percebemos no capítulo 1 de Jonas que ele escolhe, diante do chamado de Deus, diante daquela missão que o Senhor lhe dá, ele escolhe ir para uma outra região. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para uma outra região, para uma outra cidade. Mas o que Deus faz com o barco que ele pega, né, no porto, na região portuária? Deus, no versículo 4, diz que lançou sobre o mar um forte vento. Então, aqui nós vemos o Senhor sendo o controlador do próprio vento. Em Isaías capítulo 40, né, de forma poética, o profeta já havia dito que o Senhor faz sair dos seus tesouros o vento. O vento sai da presença de Deus. É Deus quem envia, é Deus quem controla, vamos colocar assim, o vento e o seu destino, a sua força e a sua intensidade. Então aqui o Senhor lançou um forte vento ao mar. Agora, um pouquinho mais para frente, quando a gente continua na discussão do capítulo 1, é dito que os marinheiros, então, percebendo que Jonas era o causador daquele mal, né? E Jonas também dizendo, olha, se vocês me lançarem ao mar, a fúria do mar vai se cessar. E assim que eles lançam Jonas ao mar, no capítulo 1, verso 15, é dito que levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou da sua fúria. Aquela tempestade foi causada pelo Senhor. As águas estavam bravas por causa do Senhor. Foi o Senhor quem agitou aquelas águas. E assim que Jonas foi lançado ao mar, o mar se acalma e fica aquela calmaria, aquele silêncio, e o mar vira uma espécie de tapete, parado, frio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é o Deus que controla as águas. É dito no capítulo 2 também, ou melhor, no final do capítulo 1, que Deus preparou um peixe, nós não sabemos dos detalhes, mas Deus preparou um peixe que tragou a Jonas, e Jonas esteve por alguns dias e noites no ventre do peixe, mostrando o controle do Senhor e o domínio sobre os animais. O Senhor é aquele que fala com o vento e o vento lhe obedece. O Senhor é aquele que fala com os animais e os animais o obedecem. O Senhor é aquele que pode fazer mesmo um animal falar, um animal parar, um animal servir. O Senhor é aquele que é o Senhor da jumentinha de Balaão. O Senhor é aquele que é Senhor daquele animal sobre o qual Jesus Cristo passou pela cidade de Jerusalém montado. O Senhor é o Deus dos animais. O Senhor é aquele que alimenta os leõezinhos. O Senhor fala e os animais ouvem a sua voz.
O Senhor é soberano sobre os animais, meus irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. No capítulo 2, nós vemos também Jonas orando do ventre do peixe. Depois diz que o Senhor falou ao peixe. O Senhor falou no ouvido do peixe, numa linguagem que o peixe entendeu. E o peixe foi então exatamente onde Deus queria e vomitou a Jonas em terra seca. Deus é Senhor. E de novo o Senhor manda a Jonas pregar novamente a Nínive. E agora, mesmo contrariado, ele obedece à voz do Senhor, prega a palavra por alguns dias e aquele povo de Nínive se converte. Depois, no capítulo 4, Jonas fica super descontente com a conversão daquele povo. Ele não queria que eles se convertessem, ele queria que eles fossem condenados. E então ele pede para que Deus lhe tire a vida. Mas no capítulo 4, verso 6, é dito que o Senhor fez nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas. Depois de ele pregar na cidade, ele ficou numa espécie de lugar alto, observando o que aconteceria à cidade, mas como Deus não destruiu, ele ficou ali apenas esperando que Deus destruísse os seus inimigos, mas pelo contrário, o Deus soberano também, além de agir na vida do mar, além de transformar a vida dos marinheiros, além de falar com o peixe, além de demonstrar um controle absoluto sobre a sua criação, ele também é o Deus poderoso que transformou o coração daqueles ninivitas, ainda que a pregação do profeta Jonas tenha sido uma espécie de pregação cheia de raiva, Deus vai mandar vocês para o inferno, Deus vai condenar vocês, daqui 40 dias vocês serão todos destruídos. Ainda que a intenção do coração de Jonas não fosse salvar aquele povo, é dito que o Senhor transformou o coração e que aquele povo fez um grande clamor, demonstrou arrependimento, se prostrou em terra e houve uma grande comoção, desde os animais até os homens, as crianças, todos foram assim salvos pelo Senhor. E isso entristeceu grandemente o profeta Jonas, que fica num certo lugar lamentando aquela situação. E Deus faz então uma planta crescer em torno de Jonas, e aquela planta traz um sol sobre Jonas, ou melhor, traz uma sombra. E depois Deus manda um verme, e esse verme come aquela planta e a planta morre. E vem a lição para o profeta Jonas, dizendo que se Deus tem misericórdia da planta, não vai ter misericórdia de uma cidade inteira. Mas aqui no nosso momento de reflexão, eu quero destacar para os irmãos, olha o controle de Deus sobre a situação. Deus chama o profeta Jonas e o profeta Jonas desobedece, mas depois ele tem que fazer aquilo que Deus manda. Deus, então, manda um mar, um vento, uma tempestade sobre o mar. Deus acalma o mar. Deus fala com o peixe. Deus chama o profeta Jonas e fala, vá fazer o que eu estou te mandando, rapaz. O profeta Jonas faz as coisas meio sem querer, meio de mal intenção, mas Deus usa aquela mensagem para quebrantar o coração daquele povo. Depois Deus levanta uma planta sobre Jonas, Deus manda um verme para secar aquela planta. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem é que impede? Quem é que pode frustrar os desígnios do Senhor? Deus é soberano e Ele é Senhor da história. E Ele domina sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, sobre isso que está acontecendo no nosso país. Deus é Senhor. Se você não está vendo isso, se você está desesperado, está desanimado, eu peço que você volte os olhos para o Senhor, volte os olhos para a Bíblia. Deus é o Senhor. E esse mesmo Deus que agiu poderosamente na vida de Jonas, na vida do povo de Nínive, o mesmo Deus que disse para o mar, se acalme, é o Deus que nesse instante disse para mim e para você, aquietai-vos e saibam que eu sou o Senhor. Deus abençoe o seu dia, que você descanse no Senhor, que você confie em Deus e que você conheça cada vez mais esse Deus soberano ensinado a nós nas Escrituras. Amém.